Vamos começar então? Pessoal, boa noite, tudo bom? Acho que todos aqui já me conhecem, né? Meu nome é, mas me apresentando até para ficar registrado no vídeo, para quem não me conhece. Meu nome é Rafael, sou presbítero aqui na igreja, já há um tempinho já, faço parte da equipe pastoral, e hoje vou estar aqui junto com vocês para a gente estudar junto sobre doutrina da igreja, né? A famosa eclesiologia. Então esse é o segundo ano, né, que a gente está fazendo esse processo de educação continuada, e é muito legal, isso eu já fiz também várias vezes na minha caminhada cristã. E quando a gente até estava pensando, a gente chama às vezes de doutrinas básicas, não é que a doutrina é básica ou ela não é importante, mas é que é de básica de base mesmo. Elas são importantes para elas são estabelecer os fundamentos e a gente vai se aprimorando, vai conhecendo e vai se desenvolvendo a partir dessa base que a gente vai estabelecendo. Ou seja, são coisas básicas da fé cristã que todos nós que amamos a Cristo, amamos Jesus, precisamos saber. E eu quero contar com a participação de vocês, porque o legal da aula, diferente às vezes de uma pregação, é a nossa interação. Então, tem dúvida, quiser perguntar, quiser parar, falar, não estou entendendo isso aí, não concordo com isso. Então, você pode, boa noite, seja bem-vinda. Então, às vezes, assim, não precisa concordar com tudo, mas a gente vai tentar passar pelo aquilo que a Bíblia diz, tudo, buscar essa coerência, esse ensino da palavra de Deus também. Então, o importante aqui é para a gente ir juntos, poder discutir, poder conversar, vocês poderem tirar as dúvidas e a gente se aprofundar mais naquilo que está proposto hoje. Beleza? Vocês já receberam também já o PowerPoint também, né? Então já tem um spoiler do que vai acontecer, mas a ideia é mesmo que a gente possa interagir nós aqui juntos e conseguirmos aí aprender mais do Senhor, mais da palavra dele, mais do que ele tem para nós como igreja. Vamos orar? Vamos dar início então? Curva sua cabeça, acalma o seu coração aí. Senhor, nós estamos aqui reunidos como igreja também, Senhor Deus, a Tua palavra nos ensina onde 2 ou mais ali estiverem reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente, e nós cremos aqui na Tua presença, cremos, Senhor Deus, que o Senhor está aqui nos guiando, nos ajudando a entender mais da Tua palavra, que é preciosa, inerrante, infalível, e que ela, Senhor Deus, ela traz edificação, traz bênção para nós. Por isso nos ajuda, Senhor Deus, a conhecer mais da Tua palavra, mais do Senhor, mais dos Teus princípios, da Tua igreja, mais, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem para nós como corpo de Cristo. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra, Senhor Deus, a nossa mente e o nosso coração para compreender as verdades do Senhor. Nos livra, Senhor Deus, de todo tipo de pressuposto ou de alguma trava que possa, Senhor Deus, nos impedir de pelo menos ouvir aquilo que a Tua palavra diz, aquilo que o Senhor tem para nos dizer e nos ensinar. Nos ajuda nesta noite, faça valer esse tempo que estamos juntos aqui, que possamos como igreja nos edificar mutuamente para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Pessoal, nós vamos dar um início aí provavelmente vai ser 3 aulas, para a gente poder ter tempo para poder conversar também. E hoje, você de novo aqui? Tudo bem, Rafa? Tudo bem, seja bem-vindo. Sente-se, fique aí à vontade. Cuidado, tem que ser gravado. Está sendo gravado. Tudo que você disser poderá ser usado. O João Gabriel vai cuidar das coisas aí, né? Olá, tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindos. Pode sentar aí. Se estiver faltando cadeira, pode pegar ali também. Não, fica longe, vamos sentar aqui, ó. Tem o tanto certinho. Senta mais perto, gente, para a gente ouvir vocês. Vamos lá, então. Pessoal, nosso tema hoje é eclesiologia, que é a doutrina da igreja, né? Faz parte aí também desse primeiro ano de fundamentos, como eu falei, né? De doutrinas básicas. E nós vamos estudar eclesiologia. Uma pergunta já para começar a ouvir vocês. Vocês alguma vez, na sua caminhada cristã, já estudaram eclesiologia? Já estudaram doutrina da igreja? Não? Nem passou perto alguma coisa? Os irmãos aí do fundão?
Mas assim, já teve alguma coisa na igreja, algum curso, alguma coisa? Só autodidata mesmo, né? Foi buscar e foi estudar. E aí uma pergunta para vocês. Então, vocês nunca estudaram, nunca assim, né? Vocês acham que é importante a gente estudar sobre a doutrina da igreja? Aquela eclesiologia nós vamos falar basicamente da igreja em si. O que é, né, a definição do que é a igreja, qual é a natureza da igreja, principalmente hoje, nós vamos falar, quais são as marcas de uma igreja bíblica também. Vocês acham que lógico, se você perguntar, né, uma pergunta retórica, todo estudo é importante, mas vocês acham que é importante estudar sobre doutrina da igreja? Ou é algo, já está batido, isso aí tá bom, não precisa pensar mais nisso. Por quê? O que mais? Como funciona o quê, assim? Me explique melhor. Elabore. A igreja, no geral, porque a gente tem conhecimento do corpo de Cristo que a gente vê na palavra, né? Sim. Cada um tem uma função. Certo. Todo mundo. O corpo edifica o corpo. Agora, acho que é interessante se aprofundar no assunto. Perfeito. Bom. Você iria dizer? É importante para saber se a nossa igreja é sadia. Se a nossa igreja está sadia. Muito bom. Vamos fazer um diagnóstico dela. Isso é importante também. Bem falado. Para aplicar os dons. Cada um tem uma função. Isso. Você preparou. E é na igreja que você vai fazer os seus dons, né, a sua função, exercitá-la. Perfeito. Quem mais? Fundão, alguma coisa? Vocês acham importante? Eu vou chamar vocês de fundão, já que vocês estão aí. Pessoal do fundão aí. Vocês não fazem bagunça não, não vão fazer bagunça na minha aula não, hein? E aí, alguma ideia por que acha que é importante estudar sobre a doutrina da igreja? Acho que você entender, né? Assim, porque tem igrejas, tem várias igrejas. Né? Sim. Você tem um entendimento, por exemplo, a igreja que você está frequentando ou outras, saber realmente como funciona dentro daquilo que você está dentro. Perfeito. Assim, eu acho que essa é tão importante, né? Temos a ideia disso, essa doutrina que a igreja tem, o que ela está pregando, o que ela está fazendo, para saber se está dentro da palavra. Né? Ótimo, muito bom. E, continuando a pergunta, quero ouvir vocês, a gente tem tempo, né? Então eu quero ouvir bastante vocês. Por que vocês acham que é pouco estudado, então? Se a gente vê que é importante a gente poder avaliar, poder, como a irmã disse, conhecer bem a igreja, como conhecer a igreja que a gente está frequentando, conhecer o que a Bíblia diz, por que vocês acham que no meio cristão ou no meio evangélico isso é pouco estudado? Às vezes eles deixam isso a cargo da equipe pastoral, dos ministérios, digamos assim, de quem cuida ativamente do trabalho da igreja. Tipo, quem está lá em cima estuda, quem está lá embaixo não precisa estudar não, só obedece. Tem gente que cuida, né? Então vamos seguir. Sim. Tem uma mentalidade só de frequentar o culto e ir embora para casa. Acho que, no geral, é essa. Acho que é um desinteresse, então, né? Não sei, não vai estudar a igreja para quê, né? Não tem muito... Acho que uma mentalidade, sabe? Vai no culto e vai embora. Muita igreja é assim. Sim. Se conhece, conversa. Eu acho que é desconhecimento, ignorância. Eu acho que a pessoa não sabe o que é a função da igreja, o que tem que ser, como deve ser. E aí, por desconhecimento, Perfeito. não passa nem perto do interesse. Sim. Acho que tem muitos que estão na igreja que nem ouviram o verdadeiro evangelho. Eu acho que essa é a realidade da igreja brasileira. Tem. Sim, pode ser. Quem mais? E você acha que essa falta, né, de estudar, de se aprofundar, de buscar conhecer, né, que querendo ou não, o que a gente acaba propondo aqui é que a gente entenda toda a palavra de Deus, né, e não se assustem, né, porque isso não é ruim, isso é coisa boa, uma sistematização para poder compreender aquilo que Deus está nos ensinando através da tua palavra, né? Às vezes quando a gente fala teologia sistemática, né, não sei se vem na sua cabeça, mas às vezes vem, eu estou vendo até um ali, ó, ele é grosso, você pode ver, um livro mais grosso é de teologia sistemática. Mas é justamente porque a proposta, às vezes, da teologia sistemática é você organizar,
saber o porquê de tudo, onde vai, onde entra, onde termina, qual é a função de. E vocês acham que saber pouco sobre doutrina da igreja traz problema para a igreja, mas traz problema para a gente como indivíduo? Sim, por quê? Como? Eu tenho um pensamento. Eu Por favor. O seguinte, se você é salvo, você vai chegar no seu destino. Sim. Agora, existe uma diferença entre ir por cima, superficialmente, e uma diferença em ir por baixo, mais profundamente, mais conhecedor Sim. das questões, né? Muito lhe é dado, muito lhe será cobrado também. Então você falou, para não cobrar muito, eu não vou saber muito, então, não também. Vou saber muito e vou ficar de boa. Vou na superfície, vou entendendo, vou tateando, vou fazendo. E de alguns eu acho que Deus exige mais, porque vai ser professor, vai ser mestre, vai ser pastor, e fala, não, você vai ter que nadar mais profundo para poder fazer o meu desejo, o que eu quero para o meu povo. Você acha que então tem de pessoas que Deus exige menos? Eu acho que tem algumas funções pela simplicidade, por dificuldade cognitiva, mil coisas que podem aparecer. Então vocês estão lascados, vocês estão aqui na aula, vocês estão aprendendo mais de vocês vão ser cobrados, então. Mas é aquilo, né? O Espírito Santo toca na pessoa e fala, ó, você vai lá, vai saber mais, vai ver. Fala, Israel, você está meio assim, né, colocando os olhos para cima, para baixo, concorda? Eu concordo, mas assim, não me é tão claro. Sabe, porque realmente a gente olha para o lado na vida da igreja, a gente enxerga alguma coisa assim, mas a causa não é tão clara assim, da gente tentar identificar. Né? Sim. Então, para mim é uma questão que já surgiu outras vezes, para mim não soube ainda. Não sei clarificar o suficiente. Vai chegar lá. Você está muito calado, diga-nos. Ele vai casar. Vai casar? Então está pensando. Está com a mente em outro lugar. Volta aqui um pouquinho, depois você vai. Eu acho que é isso que o Leite falou, né? Um pouco depende muito do que Deus dá para cada um. Né? Acho que se a pessoa tem muito conhecimento, ela tem alguém que uma capacidade para poder passar isso para outras pessoas. Né? Sim. Um amigo bom. Certo. E vice-versa, né? As pessoas que não tiveram tanto contato ou ainda não é chegada a hora dela ter essa função, né, de poder passar informação. Eu não digo assim, acho que nem passar a informação, acho que o ponto é conhecer aquilo que Deus nos ensina na Escritura, até porque a gente sempre pensa, às vezes, ouvindo vocês, e aí vocês podem corrigir se eu estiver errado, é que às vezes a gente é muito ligado ao conhecer, como tipo assim, isso vai me demandar então de mim algum serviço. Mas na verdade, muitas vezes quando a gente fala em conhecer a Escritura e aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tem a ver também de desfrutar verdadeiramente daquilo que tem para nós. E a falta de conhecimento a respeito de alguns pontos na Bíblia, na verdade nos impede de desfrutar de uma maneira plena, boa, perfeita e agradável, como é a vontade de Deus, daquilo que Deus tem para a gente. E esse é um dos motivos, e a gente pode ver claramente, como a irmã trouxe na igreja evangélica brasileira, se fala pouco disso, não se estuda, não se aprofunda a respeito disso, e você vê um resultado, que é aquilo que a própria Bíblia faz. Pessoas perecem por falta de conhecimento. Por quê? Porque elas não buscam conhecer aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que Deus está dizendo sobre aquilo, e às vezes, por não saber, não conheço, nunca ninguém me falou, estou na igreja há tantos anos, nunca pesquisei isso, então não deve ser importante e não deve trazer impacto para a minha vida. Isso, infelizmente, acontece quando a gente fala de doutrina da igreja. Tanto é que não é à toa um movimento, não sei se ainda crescente, mas muito grande no Brasil e fora do Brasil, que é o movimento dos desigrejados, que são pessoas
que entendem que não precisam de igreja, que não precisam, que falar, a igreja sou eu, né? A igreja não é um prédio, a igreja não é um lugar, a igreja sou eu. Aí já tem uns que falam, não, a igreja não sou eu, a igreja somos nós, é algo coletivo. Então, muitos às vezes, né, acham que, então já que não sou eu sozinho e somos nós, eu vou reunir com alguns 5, 6 amigos, nós vamos lá no Starbucks e lá nós vamos ser igreja no Starbucks. E lá vai ser uma igreja. Só que a gente precisa entender, mas o que a Bíblia fala disso? A Bíblia tem clareza sobre aquilo que é ser igreja? E se a gente deixa de conhecer isso, e lembra que eu falei no início, base e fundamento para a nossa vida cristã, nós vamos deixar de desfrutar. Então gravem isso no coração e na mente de vocês. Quanto menos a gente conhece da Escritura e daquilo que Deus tem para nós, não é que menos vai ser cobrado de nós, menos nós vamos ter privilégios de saber daquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque o que Deus tem para cada um de nós é precioso, é maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. Às vezes ela constrange, ela incomoda, né? Ela penetra na gente, ela traz mudança, ela cutuca em feridas que a gente não gosta que sejam cutucadas, mas é para o nosso bem. Eu sempre costumo dizer e falo isso para os meus filhos também, né? Se Deus criou todas as coisas, se Deus nos criou e sabe tudo, quem seria o melhor conselheiro sobre todas as questões da vida senão Ele? Então o que nós temos que fazer? Vamos conhecer o conselho de Deus, vamos conhecer aquilo que Deus fala, aquilo que Deus tem. E esse é um motivo da gente estudar teologia, sabe? Para a gente poder quebrar, às vezes, que não sei se é o caso de vocês, algum conhecimento errado que tem prejudicado o seu relacionamento com a igreja e logo, consequentemente, prejudicado a sua caminhada com Cristo, porque você tem deixado de desfrutar algo que Deus mesmo, Jesus mesmo instituiu. Então, ou outros sentidos, às vezes não é quebrar, às vezes é começar a estruturar. Falou, mas eu nunca conheci, nunca aprendi, então essa é uma oportunidade de a gente começar a colocar uns tijolinhos sobre esse conhecimento e fazer que você comece a amar a igreja, comece a desfrutar da bênção da igreja. Eu costumo dizer, assim, aprendi e tomei para mim, não sei se a palavra projeto seria o ideal, mas eu posso falar que a igreja é o maior projeto de Deus na face da terra. Não há nada mais precioso, nada maior do que a igreja do Senhor. Primeiro, por quê? Nós vamos estudar isso com mais detalhes. Porque foi o próprio Cristo que instituiu. Não foi instituído por pessoas, por homens, por vontade humana. O próprio Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, por um decreto eterno de Deus, instituiu a igreja para nós. E eu falo, se o próprio Deus entregou a sua vida para instituir a igreja, é que isso é algo muito precioso. Então estudar também eclesiologia, a doutrina na igreja, vai nos ajudar a olhar como Cristo olha para a igreja. E às vezes tirar, espero que não seja, às vezes o nosso desdenho por igreja. Porque muitas vezes no movimento desigrejado, ou daqueles que não valorizam, ou até mesmo por feridas em situações e experiências passadas, não sei se é o caso de vocês, mas vieram feridos, às vezes com lideranças, com pessoas, e a gente às vezes precisa consertar. Porque às vezes você tinha uma ideia, falou, não, mas, nossa, não quero nem saber de igreja. Já ouviu gente assim? Longe de mim ser igreja. Me envolver com a igreja novamente? Nunca mais. Mas por quê? Por causa de experiências ruins, e às vezes de pessoas que não levaram a sério e que não aplicaram aquilo que a Bíblia nos diz sobre igreja. E tristemente também, muito não se ensina, porque com menos conhecimento, mais manipulação. Então até a sua primeira frase foi legal para a gente poder olhar. Falou, e a nossa igreja, como está? Como nós estamos à luz da Bíblia? Mas pense, não para apontar, mas para fazer parte da solução. Só contando um exemplo, uma vez uma igreja, o pastor e os líderes fizeram uma enquete na igreja e perguntaram os pontos fracos, o que podia melhorar, o que estava gostando na igreja. E a igreja, em massa, escreveu anonimamente lá, criticando, dando elogio e tudo mais. E veio muita coisa. E aí teve uma reunião da equipe pastoral, não foi aqui não, foi outra igreja. Eles abriram os papeizinhos e aquilo pesou no coração, porque tinha críticas pesadas. E aí eles foram buscar conselho de pastores mais experientes. E o pastor falou assim, pega todos os papelzinhos que falar,
a igreja de vocês, a sua igreja faz isso, descarta, porque o cara não faz parte. Agora, aqueles que fizeram crítica escrevendo, a nossa igreja tem uma dificuldade nisso, que colocou nós, eu faço parte, é da nossa igreja, esse você leva em consideração. Então nós somos chamados a conhecer a palavra de Deus e conhecer as doutrinas, porque nós fazemos parte disso. E se defeitos? Temos. Poucos? Não, muitos. E nós aqui podemos ser parte da solução, buscando conhecimento, orando a respeito das dificuldades e fazendo que a igreja cumpra o seu papel e traga honra e glória para Cristo. Diga, João. Sempre. Mas enquanto a gente conversava aqui, eu fiquei pensando em algumas coisas, né? Sim. Eu acho que é extremamente importante o estudo da eclesiologia. Eu sou muito grato a Deus por a gente ter essa oportunidade aqui na nossa igreja local, até mesmo por isso se tratar de um tópico extremamente ligado, extremamente relacionado àquilo de mais basilar que existe na nossa fé, tanto do ponto de vista da revelação especial, quanto do ponto de vista da revelação geral. Perfeito. Então, em primeiro lugar, eu acho que não faz o menor sentido, assim, tudo respeito, que é exatamente o que a gente sabe que existe, tem, na verdade, as feridas que cada um de nós, porque na medida que a gente tem tempo de trabalhar com Cristo, a gente tem cicatrizes. Né? Com certeza, e não são poucas, né? Mas assim, vamos de um ponto de vista mais frio, mais racional mesmo. Sim. De lado, assim, por exemplo, a experiência pessoal de cada um. Perfeito. Eu acho que não é nada lógico, por exemplo, você se dizer um seguidor de Jesus e você simplesmente ter algum tipo de sentimento ruim, ter algum tipo de ódio, algum tipo de repulsa pela igreja. Eu também lembrei de uma página que tinha no Facebook há muitos anos, que se chamava Seguir a Jesus sem religião. Isso, para mim, é uma coisa assim que é ilógica. Primeiro, do ponto de vista assim, de uma coisa um pouco mais da revelação geral, né? Se a gente for olhar, por exemplo, para a própria natureza humana, não faz muito sentido, por exemplo, você não querer uma comunidade, você não querer se engajar de uma forma coletiva com pessoas que pensam da mesma forma que você. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa dizer que ela gosta de negócio geral, ela acredita em Deus e tudo mais, mas ela não quer se envolver com outros cristãos, é como, por exemplo, trazendo para termos futebolistas, um corintiano que gosta de assistir ao jogo, mas não gosta de assistir com outros torcedores corintianos. Sim. Ué, mas vocês não estão no mesmo propósito? Por que você não quer outras pessoas que pensam como você? Por que você não quer viver aquilo com quem está junto com você? Isso do ponto de vista mais geral. E de um ponto de vista mais especial, eu acho que aí entra, por exemplo, no estudo bíblico, né, um estudo, por exemplo, no âmbito de uma escola bíblica sobre a questão da eclesiologia, que o resultado para tudo que a Bíblia diz, né? Porque a pessoa pode até, por exemplo, se dizer seguidor de Jesus, ela pode dizer que ela ama a Deus, que ela ama as disciplinas espirituais, mas eu acho que a igreja não faz parte, por exemplo, daquilo que seria uma disciplina espiritual. Sim. Aí que a gente abre a Bíblia, aí a gente vê, você respeita, né, no processo de disciplina e amor, isso está errado, porque a Bíblia diz assim assado, que a igreja é o plano de Deus, que a igreja é o plano de Cristo, como a Bíblia deixou uma organização, ela deixou cargos, os bispos, os diáconos, ela deixou diversos ministérios, ela deixou uma estrutura, uma organização assim, para glorificar a Deus da forma como as coisas vão fazer sempre com mais excelência. Glória a Deus, meu. Então eu estava pensando muito nisso, até mesmo para dar a minha versão, porque eu fiquei quieto para gravar tempo aqui. Sim. Não, obrigado, por favor. Pode ir. Sempre que precisar, sempre se quiser, pode falar. E é importante mesmo, porque a gente até vai nos decorrer disso, porque isso faz parte de uma alta análise do nosso ser cristão. Porque como podemos, como o João falou, né, dizermos que amamos a Deus, que amamos a Cristo, e não amar aquilo que Ele mesmo instituiu e deu a vida por. Não é coerente. E a gente, às vezes, por falta de conhecimento, ou às vezes, desculpa a palavra, mas por ser vergonhice mesmo, porque às vezes a gente não quer admitir ou não quer encarar as coisas de fato, nós falamos, não, eu amo a Cristo, mas a igreja não. Posso dizer para vocês claramente, está gravado, é impossível. É impossível que o Espírito Santo, que habita dentro do cristão, que te salvou, ele gerou um amor em você por Jesus e não gerou um amor pela igreja. Porque a igreja foi instituída pelo próprio Cristo. E é por isso que nós temos que estudar, aprender e conhecer. E aí tem uma frase do Jonas Madureira que resume, né, muito bem isso. Um cristão sem compromisso com uma igreja local é um cristão com problemas. Porque é na igreja, e nós vamos estudar, nós vamos ter tempo, gente, são 3 aulas, então tenham paciência, mas é justamente na igreja que que Jesus instituiu e colocou, como o João falou, os dons, como a gente comentou aqui, para edificação mútua. Então, se você tem algum problema com a igreja, com certeza a sua caminhada com Cristo
ela tem problema se você tem algum problema com a igreja. Por isso que nós precisamos acertar, precisamos colocar as coisas. Às vezes, se você pode estar aqui e acontecer, nossa, minha vida cristã, nem é um termo que a gente usa muito, mas ela parece que não rompe, parece que ela não caminha, parece que eu estou estagnado, é que talvez você está travado em coisas que Deus te chamou a amar, te chamou a viver, te chamou a obedecer, e às vezes por comodismo, às vezes por conforto, você não quer dar esse passo. Porque conhecer e amar a igreja vai envolver sacrifício, vai envolver amor, vai envolver dedicação, vai envolver estar aqui em horários que não era para estar, envolver em se entregar e se dar pelos irmãos, se envolver com aquelas outras pessoas que também amam ao Senhor. Amém? Então, seguindo aqui, para mim, desculpa, ainda não é não, aqui está pequeno, mas esse é o resumo do que nós vamos ver hoje. Hoje é uma aula um pouco de introdução, mas o resumo da aula é só: a igreja é a família espiritual de Deus, uma congregação que Ele mesmo reúne em torno de seu Messias, Jesus. Essa comunhão cristã é criada pelo Espírito Santo através do testemunho dos atos poderosos de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos entender tudo isso. Por isso, compreender a história da igreja, sua definição, sua natureza e suas marcas traz glória para Deus, crescimento para nós e o bem da igreja. Amém? Então, esse é um resumo daquilo que a gente vai tratar hoje. E eu quero começar aqui, ó, eu tenho é lindo, cara. Um dia vocês forem lá em casa, eu quero mostrar para vocês, mas eu não consegui tirar foto do meu, que não deu tempo. Já estava escuro. Mas esse aqui é um limoeiro. E eu tenho um limoeiro bem bonito lá em casa, de um limão cravo. Só sei que a pessoa vai lá, que era do antigo dono, fez um negócio da piscina, toda a água que tira da piscina cai no limoeiro, então o limoeiro recebe água o tempo todo, e ele é gigante, é grande e bonito. Mas por que tem um limoeiro aí? Só para a gente poder ilustrar um pouquinho. Quando a gente olha, a gente vê que é um limoeiro, certo? Então isso faz parte da gente entender o que é a definição. Então, o que é o que nós vamos depois fazer com a igreja. Agora nós vamos depois também falar, o que é isso? Então, olhando, é visível, a gente consegue entender, né? Então, tem as definições, é mais claro, é mais plausível, é um limoeiro, certo? Alguém tem dúvida que seja um limoeiro? Não, né? Não, mas é um limoeiro, só que, como eu peguei de um site gringo, deve ser siciliano, por isso que deve ser gigante, né? Então, e aqui nós vamos também, lá como a gente falou, falar da natureza. Qual é a natureza? E quando a gente fala de natureza, a gente vai tentar pegar um pouco daquilo que é mais essência, que é aquilo que a gente não consegue ver. O que está por trás do limoeiro, né? Eu não sou muito bom em ciências, sei lá, se é biologia, já viu que eu não sou bom. Se tiver alguém, mas assim, quais são as proteínas que se unem, as partículas que se unem para formar um limoeiro? Qual que é a essência? Sabe, por que ele tem esse gosto? O que forma, que dá esse sabor mais amargo, mais azedo, mais doce? Por que ele cresce? Por que ele tem essa cor? Igual lá em casa tem de limão cravo, mais amarelinho, um saborzinho diferente. Vai ótimo com uma pancetinha. Então, mas às vezes tem outros, né? O limão, o siciliano, né? Que o pessoal faz risoto, tudo. Mas é mais essência. É aquilo que talvez a gente não consegue ver, mas é tão importante porque forma o que o limão é. Então, às vezes, só quando a gente se aprofunda mais, nós vamos saber a natureza do limão, né? De onde que ele vem, como que ele germina, quanto tempo, ele dá de quanto em quanto tempo e tudo mais. E depois, que nós vamos ver também quais são as marcas. Nós vamos falar das marcas da igreja, mas as marcas são também características que são visíveis. Porque, assim, aqui tem provavelmente o limão siciliano. Então, se for, às vezes, um limão mais verdinho, é o limão Tahiti, né? Tem qual outro tipo? Tem o limão cravo, que é mais amarelinho também. O limão siciliano parece uma laranja. Oi? Limão galego, né? Então, você vai olhar, você vai ver as diferenças. Então, olhando, você vai ver, esse aqui é um pouco mais azedo, o outro é um pouco mais, esse aqui combina com isso, combina com aquilo. Então, são as marcas que a gente consegue olhar também e definir o que é. E nós vamos ver isso também, quais são as marcas de uma igreja bíblica. O que ela parece? O que quando você olhar para ela, falar, isso é uma marca de uma igreja bíblica. Você olha e fala, esse limão é galego. Aí você abre ele, passa, é galego, certeza, nem dúvida nenhuma.
Então, quais são as marcas? O que nós podemos ver claramente que a Bíblia nos mostra que são as marcas de uma igreja bíblica? Então, nós vamos tratar tudo isso. E aqui, esse é um versículo que nós vamos falar muito bem dele, eu vou trazer ele repetidamente aqui, porque justamente ele é meio que um resumo. No final dessa aula eu vou trazer uma definição com base naquilo que a gente estudar juntos, e nós vamos fazer juntos uma comparaçãozinha. Quais são o que a definição tem a ver com esse versículo. Para mim, esse versículo, por mais que ele usa o linguajar do Antigo Testamento, onde Pedro pega texto de Oséias, se eu não me engano, outros textos também, que são ditos para Israel, mas como ele crê que essas promessas foram cumpridas em Jesus, que é o Messias enviado, justamente ele traz esse exemplo e essa linguagem de Oséias do Antigo Testamento se cumprindo na igreja. E até como a gente já está estudando em Gálatas, lembra que nós estudamos, eu não lembro qual capítulo, eu sou ruim de memória nesse sentido, mas onde aqueles que fazem parte da promessa de Abraão são aqueles que creem pela fé. Então não é mais a questão de judeu ou gentio, mas aqueles que são justificados pela fé, esses fazem parte, né? Aquela bênção, a promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a promessa feita a Abraão se cumpre não se você nasceu judeu ou não, se cumpre pela fé em Cristo Jesus, no caso dos antigos antes de Cristo, aqueles que creram com esperança na vinda do Messias. Certo? Então vamos ler. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então nós vamos voltar mais nisso, mas é um texto base do nosso curso aí, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos avançar? Então vamos lá, gente. Eu vou tentar seguir a dinâmica, não sei se vai dar certo, mas se não der, a gente vai deixar os textos para o final, porque para eles complementarem toda a parte conceitual, beleza? A gente passa aqui, depois a gente faz um apanhado, cada um abre um e a gente lê. Então vamos lá, pessoal. Igreja. Algumas definições, eu peguei aqui da Confissão de 1689, que é uma confissão até de fé mais reformada, tudo, também, mas tem a igreja, de uma forma simples, é o povo de Deus, salvo por sua graça e reunido como comunidade de fé. Aqueles que creram em Jesus são reunidos como comunidade de fé. Consiste no número total de eleitos que já foram, estão sendo ou ainda serão chamados em Cristo, o cabeça de todos. Vocês já alguma vez já ouviram esse termo? Igreja invisível? Então é justamente isso quando fala assim, o que é igreja invisível? São todos aqueles que já creram ou hão de crer, aqueles que farão parte dessa instituição que o próprio Cristo formou. Então são todos aqueles. Agora tem a igreja visível. Quem são? São as pessoas ao redor do mundo que professam a fé no Evangelho e obediência a Deus mediante Cristo, de acordo com o Evangelho. E de acordo com o Evangelho. Então essa é a igreja visível. É aqueles, então, que são as pessoas. Aqui, assim, também são pessoas, mas é um pouco mais abstrato. Então são todos aqueles que creram, são pessoas, mas a igreja invisível, aquele termo, né, onde são uma coisa mais ampla. Aqui é físico, pessoas mesmo, são pessoas ao redor do mundo, lá na Coreia, no Japão, pessoas escondidas na Coreia do Norte, na igreja underground e tudo, mas pessoas que professam a fé no Evangelho e obediência a Deus mediante a Cristo e de acordo com o Evangelho, que é um ponto importante, de acordo com o Evangelho. Então, seguindo, a igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena. Esse aqui é uma definição que nós vamos comparar. A igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças e para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo.
seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros. Nós vamos destrinchar isso, mas essa é a definição um pouco daquilo o que é igreja. Seguindo aqui no que é igreja, depois eu volto no slide para a gente ler. O que é igreja? A igreja consiste em 2 elementos interrelacionados. Vocês já ouviram falar disso também? Igreja universal, não é a do reino de Deus, que são todos os crentes desde o seu início, e as igrejas locais, que é a manifestação da igreja local em reuniões concretas, menores ou locais, vamos dizer assim. Diga, João. A igreja universal é a mesma coisa que a igreja invisível, a igreja local? É próximo, é que é uma nomenclatura. Lá, se a gente pega aqui, é a Confissão de Fé de 1689. Então, às vezes, uma questão de linguajar. Talvez o que a gente fala hoje de Igreja Universal, todo um termo talvez mais atualizado, mas eu fui atrás de saber disso, mas é muito próximo. É como se fosse isso, a Igreja Universal é basicamente a Igreja Invisível, só que aqui num termo mais atual, vamos dizer assim, né? E a Igreja Local, que é um termo, não sei se diz assim... confesso a vocês, por exemplo, eu já fui de vertente pentecostal antes, né, de estar aqui na Batista. E quase nunca se usava o termo igreja local. Quase nunca se usa o termo igreja local. Porque justamente o termo igreja local é a manifestação, sabe, concreta daquilo que nós somos como igreja universal. Então, às vezes até eu brinco, às vezes quando a gente teve GPzão, eu chamei, a minha sogra, quem estava aqui, ela fez um caldo, lembra um caldo de mandioca? Minha sogra é cristã e só que ela é de outra igreja. E aí quando eu chamei ela para fazer o caldo, ela falou, ô sogra, você não quer servir um pouco a igreja universal de Jesus? Ou seja, você não quer deixar de servir um pouco a sua igreja local e servir outra igreja local? Ou seja, parte da mesma igreja, servem o mesmo Cristo, amam o mesmo Deus, só que localmente servem em igrejas diferentes. Então é basicamente essa distinção. E a Bíblia usa vários termos, né, e metáforas para descrever a igreja. Então é normal, às vezes a gente vai ver isso durante a escritura e às vezes no nosso linguajar também. Então a igreja é a família de Deus. Então às vezes lá você vai ver no púlpito, né, bom dia a todos, é muito bom estarmos aqui juntos, reunidos como família de Deus, como igreja. A casa de Deus. É um termo um pouco mais complicado, mas é usado como a casa de Deus, por que complicado? Porque uma coisa que nós não queremos, isso, e às vezes o pastor Mário, quando você anda um pouquinho com ele, você vai entender, ele se preocupa muito e legitimamente com os termos. Para quê? Porque ele lida com o ensino, a gente precisa aprender correto. Por isso que a gente chama, por exemplo, esse lugar de sede. Ah, vamos na sede? Onde vai ser a reunião? Vai ser na sede, porque a igreja não é o local, não é o prédio. Então a igreja não é uma casa. Mas quando a gente fala de casa de Deus, que venha na mente de vocês a família reunida. Vocês estão aqui em família, sabe aquele almoção de domingo gostoso em casa? É basicamente isso, a casa de Deus, é quando a família de Deus está reunida. E essa confusão é muito comum, né? É muito comum. A casa, né? A construção. A construção, é. Chamar de igreja. Isso. E aí é ruim até assim, tem pessoas que usam isso para criticar. Ah, a igreja fica muito presa nas 4 paredes dela. Não, a igreja não tem 4 paredes. Então, tipo assim, se a sua igreja fica muito presa nas 4 paredes, é um problema, é outra questão. Mas não é um problema de nomenclatura em si. Então, nós somos chamados, sim, a pregar fora do nosso círculo, né, de irmãos. A gente tem que pregar para fora, para aqueles que não conhecem a Cristo. Templo do Espírito, corpo de Cristo, né, básico, esse corpo de Cristo, a gente vai ler uns textos sobre isso. Olha esse aqui, a coluna e o baluarte da verdade. Olha que responsabilidade, o termo da igreja, coluna e o baluarte da verdade. Ou seja, é quando você olha para aquela reunião, para aquela família de Deus, para aquela igreja, para aquele corpo, e falou, ali tem verdade, ali tem sinceridade, ali tem Bíblia, ali tem amor, ali tem Cristo de verdade. A noiva de Cristo, e aqui já começa a embater a gente, tipo, quem é? Você é noivo, né? Como é que, desculpa seu nome, eu sou ruim de nome. Marco, como é que é o nome da sua noiva? Júnia. Júlia, desculpa. Imagina se eu chego para você, Marco, né?
Se eu chego, Marco, eu falo, cara, você é muito legal, eu te amo, você é um irmão em Cristo, cara, mas a Júlia, eu não, essa, com ela, eu não bate, sabe? Não, então, assim, queria chamar até você ir lá em casa, mas só você, a Júlia, você não leva, não. Não é estranho isso? Não é totalmente incoerente? Então, quando a gente fala que a gente ama a Cristo e a gente não ama a noiva de Cristo, é totalmente incoerente. Como o João falou, é impossível, biblicamente, você falar eu amo a Jesus e não amar a noiva de Cristo. E quem são a noiva? São as famílias. São aqueles por quem ele morreu na cruz. E esse é o mesmo valor que Pedro também vai dizer, que ele fala para o marido olhar para a esposa. Com o valor, falou, olha para a sua esposa, né? Olhar para ela, sabendo, quando você olhar para ela, Cristo morreu na cruz por ela. Cada cravo, cada dor, cada sangue derramado, elas estavam no coração de Cristo. Então, ame ela e respeite ela, viva de uma forma que você honre o sacrifício que Jesus fez por ela. Isso é sua esposa. E até fala, se você não fizer isso, as suas orações serão interrompidas diante de Deus. É como você, tipo assim, falou, ó, antes de orar, não é que Deus vai deixar de ouvir, mas ame, traga honra para aquela sua esposa, traga honra para os irmãos. Então, cada irmão em Cristo, seja pequeno ou grande, que você olhe para ele, Cristo entregou a sua vida por ele. Nós precisamos, então, amá-lo. E aí, eu falo para você, Marcos, se eu falasse assim da Júlia, você ia gostar de mim de alguma forma? Ia achar estranho, né? Não ia achar estranho? Imagina se eu falasse mal dela ainda. Nem nas costas, mas falasse mal dela. Ia ter algum tipo de relacionamento entre a gente? Provavelmente não. Então, isso que o Marcos é uma cara bonzinho, só que nós estamos falando do Rei dos Reis. E até é interessante, né, abrir um parênteses aqui, Jesus não é mais aquele só com a marca, sabe, dos cravos, tudo não. Se você for para Apocalipse, a imagem do Cristo ressurreto e salvo é aquele que tem na sua espada, lógico que alegoricamente, né, que tem sua espada como cabelos como chama de fogo, na sua boca uma espada afiada. Eu, sinceramente, eu não brincaria com a noiva dele, não. Porque o bicho ele é porreta. Então, aí imagina assim, né, imagina o pai. Você ia gostar se eu tratasse a Júlia assim? Com certeza não. Deus também não. E às vezes a gente fala, mas Deus é amor, né? A gente fala, Deus é amor. Mas você amaria aquele que despreza por aquele que em você morreu? Você até amaria, porque Deus é misericordioso, ainda bem que ele não é humano, que se encaixa nos nossos padrões. Mas também há um dia onde a justiça de Deus se vai manifestar contra todos aqueles que de uma forma desprezaram, menosprezaram a noiva de Cristo. Cada um por quem Cristo morreu. Amém? E o rebanho de Cristo. O rebanho de Cristo até é muito interessante que lá em João ele fala que aqueles que são de Jesus, eles reconhecem a minha voz. E essa é uma da razão, mesmo a gente crendo na eleição, que nós devemos pregar o Evangelho. Porque nós não sabemos quais são, mas o Senhor sabe. E quando nós pregamos o verdadeiro Evangelho, aqueles que fazem parte do rebanho, ele falou, essa voz eu reconheço. Lógico, de uma forma alegórica, eu reconheço a voz do meu pastor. Então eu vou voltar aqui, vamos na sequência, começar por você, a gente vai assim, 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 beleza? Abre lá em Efésios 5, 25, Mateus 16, 18, Efésios 1, 21, 23, Atos 9, 31 e Hebreus 12, 23. Só para a gente passar rapidinho por esses textos e depois, se a gente tiver dúvidas, vocês podem perguntar e se aprofundarem também. Pode ler? Pode, por favor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então aqui um texto bastante conhecido. O foco aqui não é falar da igreja em algum sentido. Ele vai falar um pouco, né? Ele vai começar uma exposição sobre submissão, tudo.
de como nós devemos nos comportar em relação ao marido e à esposa, mas ele usa o exemplo da igreja. Assim como Cristo entregou a sua vida marido ame a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja e entregou a sua própria vida por ela, mais uma vez mostrando Cristo morrendo pela sua própria igreja. Mateus 16, 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, gente? Como que a gente destrincha isso? Quem é a igreja? Pedro vocês acreditam que é o Papa, o primeiro Papa da igreja? Mas como é que a gente explica? Como é que a gente passa por isso aí? Alguma dúvida? Alguém já... se eu não me engano, talvez é um dos textos mais controversos, falei certo? De discussões teológicas e tudo mais. Mas está aí, está na Bíblia, a gente precisa passar por ele. Mas é inteligente, passando de uma forma simples, depois, se vocês quiserem, a gente pode se aprofundar e gastar mais tempo. Mas se você vê quando Jesus falou, Pedro, você é Petros, que é o nome que é uma pedra pequena, e ele fala sobre esta pedra, que é Petra, que a gente pode ser considerado rocha, é como se fosse então Pedro uma lasca da pedra. Só que isso é uma interpretação, viu, gente? Porque se você olhar friamente para o texto, ele está falando para Pedro mesmo, como se fosse um líder mesmo da igreja em si, e como se fosse aquele, talvez, o pioneiro daquilo que ele ia estabelecer em relação à igreja. Eu já explico. Então, mas é como eu falo, Pedro, existe uma rocha grande e você é uma pedra pequena. E sobre esta rocha grande eu vou estabelecer a minha igreja. E serão essas pedras pequenas, você faz parte dela, ele não vai ser único. E por que isso é importante a gente entender? Porque um dos princípios que Jesus está estipulando aqui, na instituição da igreja, e é a primeira vez que a igreja aparece no Novo Testamento, o termo, é que justamente a igreja vai ser edificada sobre Cristo. Então, toda tentativa de dar para Pedro alguma, supremacia, não é uma coisa, bíblica, no contexto de você ler toda a Escritura, mas sim de indicar que isso é importante, gravem isso, que a igreja ela também é ser edificada sobre a doutrina dos apóstolos. Pedro não é a pedra angular da igreja, mas sim, os apóstolos são pedras importantes estabelecidas pelo próprio Cristo na fundação da igreja. Então, os apóstolos, a própria igreja histórica, a igreja primitiva, ela se estabelecia ela falava, Cristo Jesus e a doutrina dos apóstolos, porque nos evangelhos a gente tem a vida de Jesus. E são justamente os apóstolos depois que trazem através das cartas a questão doutrinária do proceder, do viver. Então, falou, como que eu vivo esse Cristo? Que os evangelhos, então as cartas são importantes disso. Então, Cristo aqui já está estabelecendo que a igreja vai ser fundada sobre uma rocha maior, firme, angular, a mais importante, mas sim, Pedro é importante, todos os apóstolos são na estruturação daquilo que vai ser a igreja, da doutrina, para que a gente pudesse caminhar e viver sobre essa doutrina. Certo? Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Na realidade, o que eu entendia dos apóstolos é que eles estariam sendo usados por Deus, né? Ainda continuaria em cima da rocha. Sim, a rocha não muda. Não muda. Eles vão ser usados para fazer toda a guia da vida cristã. Como se fosse um privilégio. Não só privilégio, mas como a gente falou, quem é muito dado é muito cobrado. Eles viram Cristo, andaram com Ele, mas duvido que algum de nós gostaríamos de morrer como eles morreram. Entendeu? Então, o próprio Pedro e todos eles como morreram. Então, sim, eles são pedra importante, foram pessoas escolhidas, andaram com Cristo, e a Bíblia nos mostra, inspirados pelo Espírito Santo, eles trouxeram doutrina sobre a igreja para que a gente pudesse hoje ter clareza no caminhar e no andar e no viver como igreja. Eu já conhecia essa definição ou distinção de Petros e Petra. Sim. Eu já conhecia. Até então entendia que isso era consolidado.
realmente, quando se refere a Jesus Cristo, se fala em Petra. Sim. E quando fala em Pedro, Petrus, está querendo dizer... É que se você... No grego, né? Sim. Está querendo dizer... Você é uma lasca, uma pedra pequena, né? Uma pedra... Não, e não está errado na questão da terminologia. Só que o que eu entendo, assim, trago para você, às vezes como opinião pessoal, até se o João quiser complementar, é importante. Mas é que o texto, às vezes, lendo, ele não vai trazer da maneira que eu gostaria que ficasse fácil de te explicar. Ficaria muito mais fácil. Falou, Pedro, existe uma pedra maior que sou eu. E sobre esta pedra, você, Petrus, vai ser, sabe, eu vou edificar a minha igreja. Mas o texto não fala assim. O texto, ele às vezes, talvez essa dificuldade, talvez na dinâmica, como que fala, na redação hebraica ou grega nesse sentido, talvez fique mais fácil de entender, né? Mas ele justamente falando, Pedro, você é pedra, e sobre esta pedra eu estou edificando a minha igreja. Então, assim, lendo o texto, inclusive no original, dá sim para você poder entender e sustentar de alguma forma que ele está falando sobre Pedro. E até porque Pedro, só que olha que interessante, por isso que é importante ver o texto todo, isso é legal. Quando Pedro vem, ele é aquele primeiro que fala, vocês, o que estão dizendo sobre mim? E Pedro, né, vamos falar, aquele lá impetuoso fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui que Jesus fala sobre ele, olha no contexto, não foi nem carne, nem sangue que te revelou. De uma certa forma no contexto, Pedro é importante sim, mas sem o usado e sem o Espírito Santo, ele não é nada. Então assim, o que ele está dizendo, o que eu consigo entender, e é isso que eu falo, aí vem da toda essa sistematização e da leitura completa da Escritura. É você ver o que Cristo está dizendo, é que sobre os apóstolos, sobre eles, ele iria edificar. E Pedro, sim, ele tinha um papel um pouco de líder. Se você ver, tinha 12 apóstolos, dos apóstolos lá, eles tinham 3 que andavam mais próximos, Pedro era um deles. Ainda dizem, né, é engraçado que o próprio livro de João, né, ele se auto-intitula o discípulo amado, é legal, né, essa linguagem. Mas assim, Pedro viu a transfiguração de Cristo, né? E sempre foi uma pessoa... Só que olha que interessante, logo depois daqui, tu és o Cristo, ele repreende Pedro depois, arreda-te de mim, Satanás. Entendeu? Então assim, não dá pra gente ler esse texto isolado, mesmo que ele esteja falando de Pedro, achar que Pedro é mais importante que todo o resto. Mas sim, por toda a Escritura e tudo que demanda, e tudo que você vê que Pedro é importante, é um líder importante do cristianismo, ajudou na expansão da igreja. Você vê no livro de Atos, acho que até o capítulo 15, praticamente a história toda é sobre Pedro. Depois ali começa depois a falar um pouco sobre Paulo. Então ele é sim preeminente. Só que você vai ver na Escritura também que Paulo repreende Pedro, que Pedro tropeça. Então não dá pra gente canonizar Pedro e falar, você é pedra, você sabe, não, infalível. Não, você é Petrus, pequenininho, e sobre uma pedra maior eu vou edificar a minha igreja. E aí você vê em toda a Escritura que essa pedra angular, que o próprio Pedro fala lá, que antes daquele texto, a pedra que todos rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. E para aqueles que não creem, pedra de tropeço. Certo, gente? Alguma dúvida? João, quer falar alguma coisa? Não, achei perfeito essa explicação lá. É isso? Então... Inclusive, assim, para mim foi uma coisa muito enriquecedora, porque realmente são textos bastante desafiadores. É, bem desafiador. Estava aqui aprendendo bastante. Que bom. E o texto literário, ele também explica alguma coisa de uma forma bem traduzida? Por exemplo, esta, em relação ao pronome, né? Esta, essa. Então, se você for pro original, você pode sim entender que ele está falando para Pedro. Então, assim, o que se falou, e quando a gente vem do Petrus e Petra, é que foi uma interpretação que resume aquilo que a gente já entende no total da Escritura. Só que não dá para a gente afirmar que esse texto está falando desse jeito, entendeu? Então, assim, o Petrus e Petra que a gente fala está correto, mas ele é um resumo do todo, porque a gente conhece o todo, a gente pode dizer que Petrus é uma lasca e Petra é Cristo. Mas se você pegasse o texto isolado e lesse como está escrito, ele está falando, de uma certa forma, pode dar a entender que ele está falando de Pedro ali mesmo. Me permita, eu entendi o que você falou. Por favor. Eu não quero polemizar. Não. Mas
o meu entendimento Sim. é me colocar lá no texto original grego. Sim. Né? E lá não é toda hora que fala você é pedra e sobre essa pedra. Não é isso que fala no grego. Sim, correto. Lá no grego, se eu fosse grego lá na hora, eu ia ver assim, ó, você é um pedregulho e sobre essa rocha, é como se a gente pudesse então, ver. Isso é importante, só que não tem nenhuma testemunha que está falando assim, você é Pedro, apontando, e sobre esta. Não, mas as palavras são diferentes. Sim, você é Petros, e sobre esta pedra eu edificarei. Rocha, a tradução correta, exato. Fala assim, entre aspas, uma tradução, mas a tradução que a gente deveria... é essa, é Petros e Petra, tá certo. Você é um pedregulho, e sobre essa pedra... Então, essa pedra que você traz, você está com um pressuposto que já entende o texto, não está errada, mas a gente não tem essa clareza no texto que de falar que é isso que ele está falando assim, sobre esta pedra. O que ele está falando no texto? Pedro, você é uma pedra pequena, pedregulho, e sobre uma pedra grande eu edificarei a minha igreja. É isso que ele está falando. Só que se ele está apontando, sabe, ou se ele está podendo dizer que essa pedra grande vai ser a totalidade da igreja, de todo mundo reunido, que a igreja vai ser uma pedra, a gente não tem essa clareza, inclusive no original. Só que, o que está correto? Se você lê os evangelhos, se você lê todo o Novo Testamento, você traz até a base do Antigo Testamento, que era uma sombra, você vê que o que ele está falando é que Pedro é Petros, pedregulho, e a pedra grande que ele está falando é Cristo Jesus. Então, o texto isolado é controverso, mas o texto dentro de todo o seu contexto, ele é muito claro e muito objetivo, entendeu? Então, ele fala assim, no original, no grego, se a gente tivesse esse pressuposto, às vezes, sabe, como o grego conversa, é igual o inglês, né? No inglês a gente fala diferente, né? Às vezes você coloca uma coisa no final, ou coloca na frente, né? Na parte do inglês, né? E é a mesma coisa, às vezes você não sabe se está falando daquilo, se ele está apontando para ele, falou, Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então isso a gente não tem uma clareza, mas a gente tem a clareza por todo o texto, por tudo aquilo que o texto fala. Isso, mas o principal, que é bom, é claro, a gente, e isso eu quero trazer para vocês, a gente precisa ser honesto. Eu poderia falar assim, ó, é Petros e Petra e acabou. Só que não é um consentimento teológico que esse texto, está falando dessa forma. Há uma discussão clara, legítima, e acho que o meu papel como professor é instigar vocês a lerem tudo, a chegarem nessa conclusão. Isso que é o problema, e eu faço questão de ressaltar isso, é porque a ideia do ensino não é justamente trazer para vocês para aquilo que eu entendo, que eu creio, mas é lógico, uma certa direcionar vocês e vocês olharem na Escritura e encontrar isso, entendeu? Então, a gente vai debater coisas que às vezes a gente fala, opa, é controverso, mas vamos atacar. E é como diz o Mário, vamos lidar com isso. Nem tudo a gente vai entender e vai compreender. Mas o que eu entendo, Rafa, é que está entre esta e essa. Será que vai aí a diferença? Pode ser que sim. E é isso que eu falo, a gente tem que se aprofundar, ir para o grego, ir para tudo igual ele está falando. Isso. Desculpa, eu falei isso porque eu escutei uma vez o Hernandes falando. Sim, não tem, assim, tem isso também. Mas o que eu falo assim, mesmo assim, pode, sabe, o Hernandes Lova, o Augusto Nicodemos, não dá, eu só afirmo para vocês que no meio acadêmico, teológico, que há uma pacificação que seja assim. É isso que eu falo, o que o Hernandes Lopes faz? Ele faz também a interpretação dele de acordo com tudo aquilo. Então, você pega todo o contexto e tudo que está dizendo, sim, ele está certo. E a gente acredita que é isso mesmo, é Petros e Petra, mas tem que ficar claro que às vezes o texto ele tem essa controvérsia. Isso existe. Para nós tem? Nenhuma. Zero controvérsia. A gente entende claramente que Pedro é uma pedra pequena e ele vai fazer parte de um projeto maior que é estabelecido sobre a igreja. Só que é importante, e o que eu mais quero ressaltar, porque isso vai ser importante para nós e para entender os conceitos de igreja, a doutrina dos apóstolos. Isso é importante, mais do que Petros e Petras, é saber que a igreja é estabelecida sobre a doutrina dos apóstolos, porque isso é determinante. Porque se não for assim, pode vir qualquer
Zé qualquer coisa, falou, eu trouxe uma revelação nova. E agora nós temos que caminhar assim, ó. Então, uma das partes da Bíblia de entender, peraí, deixa eu olhar a doutrina dos apóstolos, deixa eu olhar a palavra de Deus. Não, isso não está de acordo. Isso não está de acordo com a revelação da Escritura. Certo? Atos 9:31. Efésios 1, 21 a 23. Isso, então vai, perfeito. Quem é? Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E, por todas as coisas, debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Gente, esse texto, ele é forte demais. Forte demais. Lê de novo. Lê todinho de novo. Vamos. Quer que eu comece antes aqui? Não, pode ser de onde começou mesmo. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha só que... Acabou, né? Vamos embora? Acabou. Por quê? O que ele está falando? Olha o texto, a supremacia que tem sobre a quem é Cristo Jesus, sobre aquele que foi pelo próprio Deus estabelecido cabeça sobre todas as coisas, domínio, colocou tudo debaixo dos pés dele. Então ele é soberano, ele reina, ele governa sobre tudo. O que Deus fez? Deus deu ele à igreja como cabeça. E aí então ele chama a igreja, no texto fala, é o seu, vamos lá, né? Cristo, a igreja é o seu corpo. Vou fazer um gordinho aqui, ó. A igreja é o seu corpo. E olha só, presta atenção no que a gente está falando. Aqui, Cristo unido com a igreja. Sobre Cristo, tem tudo isso que nós lemos. Tudo isso resplandece sobre tudo que nós somos. Somos um só com Cristo, somos o seu corpo. Está vendo quão precioso e forte é a igreja do Senhor? Porque ela é corpo de Cristo, que é a cabeça, que tem todo o domínio e tem todos os atributos que a gente acabou de ler. E ele é dado por Deus para a igreja, e ele é o corpo da igreja. E olha que interessante, o texto não só termina aí, porque essa parte boa, falou, então, aquele que é sobre todos, nome sobre todo nome, poderoso, nada resiste a Jesus. Ele é o cabeça da igreja e nós fazemos parte disso. Uau, coisa tops, nós fazemos parte dessa igreja, mas tem um propósito. Por quê? Porque Cristo, ele é a plenitude da igreja, ele preenche, ele é um com a igreja, para que a igreja seja a plenitude na criação. Nós não estamos aqui só para curtir, falou, opa, nosso Senhor, a nossa cabeça, o nosso corpo é aquele que domina todas as coisas. Glória a Deus por isso, show, nós temos uma responsabilidade, mostrar esse Cristo. Mostrar esse Deus, mostrar, resplandecer, ser a plenitude daquilo que Ele é. É nossa responsabilidade, assim como Cristo dá a nós essa plenitude, Ele nos preenche total como igreja, então é nossa missão fazer que nós possamos resplandecer essa plenitude de Deus e que esse Deus que nós lemos seja visto, seja contemplado, adorado, conhecido através de nós, da igreja. Amém? Próximo, Atos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em um. E aí está falando mais da prática do dia a dia. A igreja vivia junto, tinha paz, caminhava, eles caminhavam junto, um princípio básico, no temor do Senhor, e temor significa não é medo, mas obediência, reverência, adoração, e eles tinham o consolo do Espírito Santo. É até interessante o texto falar consolo, que eles tinham paz, mas justamente tinha esperança. O Espírito Santo é aquele que era o selo da esperança, de que nós
teremos uma eternidade com Cristo e tudo, então é uma coisa da vida prática da igreja. Passaram por apuros grandes. Mas tiveram paz em um tempo, E mesmo assim não abriram mão de ser corpo de Cristo. Esse texto, ele é até um pouco fora da curva, mas ele é real. Por um tempo, a igreja teve paz. Só que chega um momento, é aquele negócio, né? Você começa a crescer, você começa a se desenvolver, as pessoas começam a dar um testemunho diferente do que a religião costumava dar, os fariseus e tudo, e aí na hora que você começa a incomodar, e aí é que a coisa começa a apertar. E até, se você vê, é o nome do meu filho, quando começa a morte de Estevão, que aí assim a igreja abre os olhos e falou, a perseguição está vindo. Porque agora as pessoas estão começando a morrer pelo evangelho, morrer pelo aquilo que acreditam. Só que Deus soberanamente começa então, foge, né, da perseguição, mas do plano de Deus, a igreja se espalhando e começando onde eles iam, pregavam o evangelho. Tudo com um propósito. Hebreus 12, 23. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então aí, assim, tem uma linguagem bem, assim, de Hebreus bem diferentes, mas ele fala arrolados, né, no livro, tem aquela ideia da eleição também, dos nossos nomes está escrito no livro da vida, fala da questão do aperfeiçoamento dos santos também, de estarmos ali no aperfeiçoamento. Então é um texto bem rico também, mas justamente da prática daquilo que vive a igreja, né? De viver sobre um fundamento, porque, querendo ou não, e isso é uma parte, talvez negligenciada também, mas que existe na igreja, nós vamos falar um pouquinho depois, mas que chama tradição. E não olhe com cara feia para a tradição. Mas muito da igreja a gente precisa aprender com a tradição dos apóstolos, como eles se reuniam, como eles faziam. Então, a tradição, ela é sim, muito importante. Talvez ela não tenha força de escritura, mas ela justamente nos mostra como eles interpretaram a escritura e viviam. Então, essa tradição de como ela é muito relevante, muito importante. Então, até uma dica, né? Tudo que assim, porque às vezes o nome não parece tão bonito, calma, às vezes não é tão feio assim quanto parece. Então a tradição ela é muito importante e nos ajuda e nos ensina muito. Isso a gente pode ver em casa. Existem tradições boas em casa, que é legal de ver os filhos fazendo igual. Então isso é uma coisa boa. Hoje, por exemplo, minha filha estava em casa e ela faz piano. E ela tem um problema. Ela é igual eu fiz já aula de piano, mas não deu muito certo. Porque eu tirava as músicas de cabeça e decorava. Então eu não lia a partitura, eu via a professora fazendo, eu olhava a mão dela e fazia igual. Então eu tinha uma facilidade, mas não de ler. Até hoje eu não sei ler. E ela estava fazendo igualzinho. Aí ela até brincou, falou, essa aqui é a tradição de família. Meu pai não lia, eu também não leio, eu copio. Eu leio, eu decoro. Então assim, tem umas tradições que são coisas que vão passando, né, de família. Então existe uma tradição na igreja que a gente precisa olhar para ela também e ver como que eles viviam. Um parênteses aqui, um grupo de pessoas, se é que eu posso dizer assim, numa época que eu gosto muito, são os puritanos. E é muito legal ler os livros toda vez que um puritano, porque os puritanos viviam basicamente, se estruturavam como sociedade, exclusivamente pela palavra de Deus. Suas leis, seus costumes, sua educação, o julgamento, tudo acontecia com base na palavra de Deus. E na época que eles viveram, não sei se foi, me ajuda aí, João, 1300, mais ou menos? Um pouquinho depois, 600, isso. Que são os registros, né, que tem os livros, né, nessas datas. E é até legal, no Logos, quando você vai estudar, tem uns livros antigos, assim, e é muito legal você ver como eles olhavam para o texto. E uma coisa legal, por quê? Porque eles não tinham muita influência das vezes que a gente tem hoje, de psicologia, sabe, sociologia, de tudo que a gente tem hoje. Eles não tinham isso. Então é legal você ler alguém que leia o texto sem toda essa bagagem que a gente tem por trás. Então dá para tirar coisas bem ricas daí também. Beleza? Então, gente, alguma dúvida aqui, passando rapidinho do que é a igreja. Rapidinho não, né? Até tomamos um tempo. Agora vamos um pouco da natureza da igreja.
As características significativas da igreja estão associadas a Deus e a Jesus Cristo. Depois nós vamos ler lá os textos. Com relação a Deus, a igreja é um fato estabelecido e originado por Ele. É um fruto de um ato divino e sobrenatural. Os atos divinos na igreja estão em Cristo Jesus. Jesus, o Messias prometido, é o Senhor da igreja, o pastor de suas ovelhas, a videira e seus muitos ramos. É porque eu até falo assim, ó, meu nome é Ramos, né, vocês são a videira, eu sou o ramo, entendeu? Muitos ramos. O rei requer o seu reino, o corpo e a cabeça do corpo, justo juiz, noivo de sua amada. Cristo é a igreja em si e o destino da igreja. Então é mais ou menos que a natureza da igreja, ela se converge tudo em Cristo Jesus. Então ela tem origem em Deus, e eu não vou entrar aqui no pacto eterno, mas como se tivesse alguma coisa nesse sentido, eu posso depois trazer com mais detalhes, mas toda a natureza da igreja, aquilo que está na essência, é aquilo que é formado no próprio coração de Deus, aquilo que vem de Deus mesmo. Então, algo que Deus fez, que Deus instituiu em Cristo Jesus e planejou para que fosse dessa forma. A Trindade, como eu falo, pacto eterno, é onde a Trindade ela estabelece um pacto de redenção, de salvação, onde Cristo pactualmente se entrega, o Espírito Santo tem o seu papel no convencimento, na salvação e na transformação. Então você vê esses atos divinos de toda essa regeneração do novo nascimento que é causado em nós pelo Espírito Santo mediante o arrependimento dos pecados e a fé em Cristo Jesus. A natureza da igreja consiste em diversos elementos no que diz a respeito à sua origem e orientação. Doxológico, centrado na palavra, capacitada pelo Espírito, aliancística, e aqui o termo aliancística não é aliancista, só porque tem outro termo teológico que fala de aliancismo, e então é aliancística, confessional e missional, e também outro pouco que é a do já e o ainda não. Então, basicamente essa faz parte, são os elementos que compõem a natureza da igreja. Nós vamos... Doxologia, até uma coisa bem interessante, ela tem a ver com, até em alguns termos na igreja, ela tem a ver com uma questão tipo até musical, em algumas questões, sabe, tipo de onde você repete uma verdade, onde você tem escrito uma verdade estabelecida. Então quando ela fala doxologia, ela tem base na escritura e na palavra de Deus, algo que é firmado. Quando, por exemplo, você lê algum texto lá, em Judas tem uma muito legal, ele faz toda a explanação e no final tem uma doxologia. Essa doxologia é um resumo de tudo aquilo que ele falou, e por isso que ele fala, geralmente se cantavam as doxologias, porque elas eram doutrinas de uma forma resumida, estabelecida, e que elas nos serviam para poder memorizar e poder guardar. Como em Salmos, mas, por exemplo, uma doxologia muito conhecida, que é uma música muito famosa, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É uma doxologia justamente que transmite a nós um conceito de que tudo é de Cristo, tudo é feito por meio dele, tudo é feito para ele e para a glória dele. Então esse elemento doxológico é justamente, ele é centrado em Deus, centrado na sua palavra, como que é o próximo, capacitada pelo Espírito, aliancística. Então a igreja em si, ela na sua natureza contém esses elementos. Aí é confessional, ou confessional se diz aquela que confessa a sua fé, ela manifesta publicamente aquilo que crê. A aliancística no sentido de nós temos uma aliança tanto com Cristo, mas uma aliança um com os outros, então faz parte do ser igreja, ter uma aliança. Nós temos uma aliança com os nossos irmãos, temos uma aliança em Cristo também. Missional, que é aquela questão de missão, temos essa missão de proclamar, e já, mas ainda não, é justamente naquilo que se refere a algumas conquistas que nós já temos sacramentadas, mas que ainda não vivemos. Então, por exemplo, à medida que nós cremos em Cristo, nós já podemos dizer que somos cidadãos da eternidade, mas ainda isso não se cumpriu. Nós, por estarmos em Cristo, sabemos que vamos estar na glória, nas bodas do Cordeiro e veremos Ele face a face. Nós já temos isso sacramentado, só que isso ainda não se cumpriu. Nós, estando em Cristo, sabemos que um dia todo o pecado será definitivamente derrotado
e não haverá mais choro, mais dor, nem ranger de dentes. Isso já está certo, é uma verdade e nada muda essa realidade. Só que isso é já está concreto, mas ainda não vivemos isso. Então é aquela esperança da promessa. Historicamente, a igreja se definiu também por meio de 4 atributos. A igreja é una, que é unida num só corpo, e aqui entra um pouco da questão da igreja universal, que nós vamos ver ali também. A igreja é santa, santa não no sentido de separado, então é bem entender que a palavra santo significa separado, e quando é separado para obediência, é separado para os propósitos de Deus. A igreja é católica, somos católicos, não no sentido católico romano, somos, católico significa universal, comprometida com a grande comissão. E a igreja, esse que é importante, é apostólica, fundada sobre os apóstolos, sobre a doutrina dos apóstolos. Alguma dúvida disso? Então, só diferenciando o que eu acho importante, o una, nós somos unidos, unificados num só corpo, somos um só corpo, por mais que nós aqui localmente nos manifestamos localmente, mas somos um só com toda a igreja católica universal. No caso, usou o termo que é a igreja universal. Então, assim, fazemos parte de uma igreja como um todo, mas somos um só corpo. Então, temos, sim, compromisso e amor por aqueles irmãos que às vezes nunca o vemos. Certo? Alguma dúvida? Então esse é um pouco aqui da natureza. Vamos para os textos rapidinho? Mateus 11, 25, 30. Onde terminou? Mateus 11, 25, 30. João. Mateus 16, 17, 18. A irmã abre em Romanos 1, 6. 1, 16. E já em Romanos também 15, 15. E aí você, Amir, abre em 2 Timóteo 1,8. Vamos lá? Mateus 11, 25, 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, esse texto é lindo porque ele é Jesus aqui reconhecendo que tudo aquilo que ele veio fazer, antes de mais nada, estava no coração de Deus. Estava nos propósitos de Deus. Deus reconhecendo, falou: Deus, eu te dou graças, porque coisa tão bela, um plano tão perfeito, o Senhor revelou aos pequeninos e se cumpre em Cristo Jesus. Né? Então isso é Jesus reconhecendo que a natureza daquilo que ele veio fazer, instituindo a igreja, que é o atrair aquele que está cansado e sobrecarregado, trazer salvação, ela tem a sua natureza no próprio Deus, no próprio coração de Deus. Mateus 17, 16. Então, Jesus lhe perguntou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aí, um texto que a gente já leu, mas justamente lembra aquele contexto. Não vem de Pedro, não vem da carne, vem do próprio Deus. Amém? Romanos 1,16. Fala o poder do Evangelho. Diz: pois não envergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Certo. Esse texto é muito legal. Vou gastar um tempinho aqui nele, rapidinho. Só volto aqui. Isso aqui, vocês já devem ter aprendido já sobre isso, mas vale a pena a gente repassar. Então ele fala que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho
É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é um livro? Um livro tem o poder de salvar a vida de alguém? Uma história tem o poder de salvar a vida de alguém? Quem que é o Evangelho, então? O poder de Deus para a salvação. O Evangelho é a boa nova, né? Que veio através dos livros inspirados pelo Espírito Santo. A notícia da boa nova tem poder para salvar alguém? Não. É a ação da boa nova. Que é a crucificação. Você tem que ouvir a boa nova para poder. Porque vem pela palavra. Vem pelo ouvir. Sim. Não é? Eu ouvi a boa Mas o texto está falando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, gente, como que a gente resolve isso? O Evangelho é o próprio Cristo. Então, sim, o Evangelho se manifesta através de uma boa nova, se manifesta através de uma história, se manifesta através de uma mensagem, mas isso simplesmente e friamente não tem poder para salvar ninguém, porque quem tem poder para salvar é Cristo. Então, quando a gente fala, isso é importante a gente ter, por isso que eu quero gastar um pouquinho de tempo nisso. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, que é aquilo que tem poder para transformar aquele pecador e fazer nascer de novo, é somente Cristo Jesus. Ele é o Evangelho. Ele é o Evangelho. É lógico, o Evangelho, eu fiz uma pegadinha com vocês, ele é a boa notícia, mas a boa notícia é justamente falando dessa pessoa que veio para salvar os nossos pecados. Só que a boa notícia em si só não salva ninguém, mas Cristo salva ninguém. Então aí é um conjunto mais complexo, convencido pelo Espírito Santo. Então Cristo é aquele que tem poder. Aí, lógico, a fé que nós manifestamos em Cristo, o arrependimento dos nossos pecados que vem através do convencimento do Espírito Santo, é Deus totalmente soberano e agindo sobre a nossa salvação através de Cristo Jesus. Então o Evangelho é o próprio Cristo. Mas a ação pode ser necessária. Oi? A ação de Cristo morrer. Isso. Tudo é que assim, tudo faz parte de um pacote. Paulo falou, se Cristo não ressuscitaste, tudo foi em vão. Pode chamar de Rafael. Você falou ainda agora da Trindade Santa, né? O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica. Não é tão simplório assim. Quando a gente fala do pacto eterno da Trindade, a gente não pode falar assim, que um planejou, o outro é um pacto entre os três. Eles são uma pessoa só. Só que eles juntos planejaram, juntos definiram quem encarnaria e juntos definiram quem seria aquele que seria o agente, sabe, que ia operacionalizar tudo isso, que é o Deus Espírito Santo. Então é o pacto eterno da Trindade, isso sim. Mas então estaria lá porque o Evangelho, por exemplo, é Cristo. Sim. Então, se não fosse o que Cristo morreu na cruz para nos salvar, e isso pregado, o Evangelho pregado, o Espírito Santo aplica, sim. Vem aquilo assim, a fé vem por ouvir a palavra. Né? Exato. Então, quando ouve, o Espírito Santo aplica, né? Porque ele perfeito. revela pra gente. Sim. Eu tô errado? Não, você está certo. Mas o que é que nós lemos aqui, não sei se tudo aqui, que tudo converge em Cristo. Cristo, ele é o centro de tudo. Então, por exemplo, o Espírito Santo é quem convence, mas sem Cristo não haveria do que convencer. Então, assim, é isso que eu falo, é uma coisa que é inseparável. A gente organiza para poder entender a ação do Espírito Santo, a ação de Deus Pai, a ação da encarnação do Filho. É uma coisa que é tudo bem definido, só que é uma coisa inseparável, não existe uma coisa sem a outra. Entendeu? No plano de Deus e soberanamente já estava definido. E aí sim, na salvação que opera em nós, Deus, né, é aquele que determina todas as coisas, colocou tudo sobre Cristo,
E é importante isso sobre Cristo é que senão eu vou ir para um outro aspecto. Mas Cristo, e por que a gente vê aqui essa distinção de Deus Pai? Por que tudo isso tão importante? Porque... Tudo vai convergir. Isso. Então, mas Cristo é importante porque assim, nós temos como Rei e Governador Supremo não mais alguém que é apenas Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então é uma coisa linda de se pensar, tem um representante nosso sentado ao trono, um humano. E Deus quis que fosse assim. Entendeu? Então, aí lembra assim, tipo, Cristo é Deus, mas ele fala, eu te dei um nome acima de todo nome, é ele dando a glória para o Cristo homem, aquele que é 100% Deus, 100%. Então, isso é daria uma outra aula só sobre isso, mas aquele, sabe, do 100% homem, 100% Deus, Cristo, que foi. Então, assim, na verdade, irmão, foi só uma pegadinha, mas para a gente entender que a mensagem em si, palavras em si, friamente, elas não salvam ninguém. Mas o Evangelho é aquilo que converge tudo em Cristo, que tem a ação do Espírito Santo e os propósitos de Deus se cumprem. Só indo nessa mesma linha, lembrar que existem ateus que conhecem o Evangelho perfeitamente, profundamente, e não são salvos. São salvos por conhecer profundamente o Evangelho. Isso. Por isso que a mensagem em si, e ouvir a mensagem em si, ela não é um determinante apenas. Entendeu? Não é ela que vai salvar. Mas aí é todo o conjunto que converge em Cristo. É aquele que consegue ouvir essa mensagem, aí lembra que eu falei, né? Aquele que faz parte do rebanho falou, opa, eu reconheço essa voz. É o meu pastor me chamando. O que aconteceu com nós? Aconteceu com todos nós. Nós reconhecemos, nós ouvimos o Evangelho e falou, opa, é uma voz diferente. Não é só uma história, não é só uma mensagem. A gente é atraído. Por isso que a gente fala, né? Nós temos que abraçar o Evangelho, abraçar essa verdade, porque nós somos atraídos por ela. Então ela... iluminou os olhos do entendimento, né? Deu vida àqueles que estavam mortos. Sim. E mais do que isso, né? Pelo Espírito Santo, ele nos permite ver quem realmente somos. Pecadores, às vezes miseráveis, carentes da glória de Deus, que precisamos nos arrepender. Porque grande parte das pessoas, às vezes, que não reconhecem a Cristo, a grande dificuldade dela que ela tem, se você for somar, é de se reconhecer pecador, é de se ver pecador. Amém? Próximo. Tratando de Deus descrevi em parte, mais ousadamente, para fazer com que vocês se lembrem que sou o cabeço, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, sagrado encargo inicial do Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Aí mais uma vez você vê a Trindade, você vê que ele usa o termo que é interessante, o Evangelho de Deus. Mais uma vez, porque nós estamos falando que a essência da igreja, ela está, na natureza dele está no próprio Deus. 2 Timóteo 1,8. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Exato. Mais uma vez, que o Evangelho segundo o poder de Deus. Então, Deus, ele é ativamente participante daquilo que o Evangelho nos traz, daquilo que é o Evangelho, e logo o Evangelho, ele é toda, como é que fala? Toda a estrutura da igreja. Se o Evangelho é Cristo, e Cristo é o cabeça, então o Evangelho é a natureza da igreja. Então, igreja, que uma irmã falou, sem Evangelho, não deveria ser nem chamada igreja. Amém? Você consegue ler um texto? Primeira, só Tessalonicenses 2,14, que é o que está aqui embaixo, e a gente já passa para o próximo. 1 Tessalonicenses 2,14. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se encontram na Judeia e que estão em Cristo Jesus.
porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Mais uma vez o termo, igreja de Deus. Então, às vezes, assim, não caia nessa de desassociar Deus da igreja. A igreja é de Deus, está no coração de Deus também, ou com Cristo, né? Isso é indivisível, mas é bom a gente sempre estar pontuando, a igreja é de Deus, a essência e a natureza da igreja está em Deus, nessa divisão. Gente, para a gente terminar, as marcas da igreja rapidinho, eu sei que o horário aqui, mas é que vocês conversam bem e eu gostei, então a gente vai bem. Mas aqui é uma parte, às vezes, até mais prática, mas é interessante, a gente não pode passar. Ó, marcas da igreja visível são os meios que o Espírito usa para levar as pessoas a uma fé pessoal e para alimentar os crentes na adoração da comunidade cristã. Os elementos visíveis são marcas que distinguem uma igreja verdadeira de uma igreja falsa. E aí vamos lá, né? Quais são? Né? Uma das principais marcas de uma igreja verdadeira é a pregação, e olha que interessante, a audição da palavra de Deus. Então, ser igreja, uma igreja verdadeira, uma marca de uma igreja, quando você olha para uma igreja, lá tem que ter pregação. Só que não basta pregar. Existe também ter um povo que escuta, que ouve, sabe, que assimila aquilo que é pregado. Então, numa igreja tem pregação. Por que é importante às vezes falar, nossa, mas audição? Porque quantas vezes você fala, né, já até um termo que eles usam, que alguma pessoa se chama de pastor, e aí falou, nossa, mas eu não sinto nenhum cheiro de ovelha, porque a pessoa se intitula pastor, mas não cuida de ninguém, não está perto de ninguém. Ou às vezes, né, os pastores digitais, né? Cadê a sua igreja? Cadê o seu cheiro de ovelha? Cadê aquela mancha de choro no seu ombro daquele irmão que estava sofrendo? Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer com isso, que faz parte de uma igreja, uma marca, onde há pregação, mas há um povo que está ali também, que está atento, que valoriza a pregação. A pregação não é um ponto principal, um item, um acessório do nosso culto ou da nossa igreja em si. Participar, ouvir, estar ali atento àquilo que é pregado faz parte do que é ser igreja verdadeira. E valorizar isso é uma marca de uma igreja verdadeira. Quando os membros valorizam estar ali, ouvindo. Parênteses, o que é importante? É importante servir na igreja, amém? Só que se o seu servir na igreja te impede de, em algum momento, você também, entendam bem, falou, eu servi o mês inteiro, você não teve um tempo para poder sentar e ouvir a palavra de Deus, alguma coisa está errada. Porque ser igreja é dar aos seus membros a condição também de ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que servir, mas em algum determinado tempo temos que sentar e escutar e deixar a palavra falar com nós e nos alimentar. Lembra que nós lemos ali na frente, ali atrás, para alimentar a igreja, para a adoração coletiva da comunidade cristã. Então essa é uma marca da igreja. Uma segunda marca fundamental da igreja verdadeira é a administração das ordenanças bíblicas, as quais foram instituídas pelo próprio Cristo, no caso, o batismo e a ceia do Senhor. Então, assim, isso é bem visível, né? Uma igreja tem que ter, ela tem que... nós não vamos entrar no detalhe se a ceia tem que ser de qual forma, se é dessa forma, uma vez por mês, uma vez por semana, mas uma igreja verdadeira bíblica, ela segue a ordenança do próprio Cristo, batismo e a ceia do Senhor. Alguma dúvida? E não por último, mas uma marca mais, né, que é só as principais, a terceira marca ainda é acrescentada por alguns reformadores, a disciplina na igreja. Esse aqui é um ponto muito importante, por que está aqui? E até diferencia que muitas igrejas, e isso é uma tendência, infelizmente, hoje, e principalmente você vai ver que acontece em megas igrejas, não se fala de pecado. Se a igreja não fala de pecado, algum problema existe. Faz parte, é uma marca da igreja, nas suas pregações, na sua vida, falar de pecado. Você vê, infelizmente, né, hoje tem na moda, né, a igreja coach,
onde ela tenta só te amaciar. E às vezes, esses dias, e assim, faz parte, né? Eu escuto coisas e eu fico abismado. Às vezes eu ouço um podcast inteiro de um pastor de uma igreja e não cita uma vez a palavra pecado ou alguma atitude pecaminosa. E se a gente parar para pensar, esse é uma das primeiras coisas que Jesus vem fazer através da salvação. É aniquilar o pecado. É destruir o pecado. E às vezes, assim, muitas igrejas, infelizmente, para não incomodar os seus membros, para não poder causar atrito, elas não falam de pecado. Só que não basta aí. Tem igrejas que falam de pecado. Só que aí entra a disciplina da igreja. Que é lá em Mateus 18, lá, onde está muito claro, né? Se o irmão pecar contra você, o que você faz? Você vai lá, em particular, chama ele, tenta resolver. E é importante que você não vai lá para apontar, o seu pecador, você pecou contra mim. Quando a gente fala de exortação, exortação significa pegar aquilo que está caído. Então, se o irmão pecou contra você, se ele te ofendeu de alguma forma, a ideia é você renovar, reerguer, reestabelecer o relacionamento. É amor que guia a disciplina bíblica. E é interessante... lembrar que está escrito também, né? E você ganhastes aquele irmão para Deus. Ganhaste aqueles irmãos para Deus. E aí tem toda a sequência. Falou, irmão, falou, quero nem saber. Chamou uma testemunha. Vai dois lá, falou, irmão, ó, tô aqui, trouxe o irmão. Aconteceu isso, vamos resolver. Vamos esclarecer. Resolveu? Amém, glória a Deus. Ganhou o irmão. Relacionamento restabelecido, isso é bom. É bênção. Não resolveu? Tem que trazer para a igreja. Tem que trazer para a igreja. E se mesmo assim o irmão não ouvir, o irmão tem que ser excluído da igreja. E assim, e às vezes, e eu posso falar para vocês, a gente pode falar, nossa, mas a gente vai excluir alguém, e às vezes essa exclusão pode ser um ato de amor com o irmão. Porque o que nós estamos querendo dizer é que existe um privilégio para aqueles que se arrependem e querem viver uma vida de honra e glória para Deus. Se você não se arrepende, se você não quer se consertar, você também não deve desfrutar desse privilégio. E é por isso que às vezes o próprio Cristo fala, exclui. Então, tira ele do meio de vocês. Mais do que falar do pecado, tem que falar também do arrependimento. Do arrependimento, do pecado. Não vira nada. Exato, perfeito. Se não tiver o arrependimento, não vira. Então essa é uma marca da igreja. Eu lembro, e às vezes existem alguns pecados que, tristemente, eles são públicos. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, uma das primeiras coisas que estava acontecendo, no primeiro culto que eu fui, o pastor Domingos, que era o pastor na época, estava falando de uma irmã que estava grávida, ainda namorando. E ele trouxe para a igreja, para que a igreja pudesse apoiar a irmã estava arrependida. Mas por quê? Porque a barriga da irmã ia crescer. Ia se tornar um pecado público, vamos dizer assim. Entendeu? Então, assim, com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado, foi trazido para a igreja, para que a igreja abraçasse. Para que a igreja pudesse falar, ó, tá certo, errou, tudo bem. Nós vamos caminhar juntos, nós não vamos abandonar. Na igreja as pessoas não são descartáveis. Não pecou, você não serve mais. Não, pecou, peraí, vamos levantar, vamos tentar mais um pouco, vamos conseguir. E até quando a gente exclui, justamente, às vezes eu vejo não excluir para gerar saudade. Para você falar assim, nossa, mas era tão bom viver entre os irmãos, desfrutar daquela comunhão, desfrutar daqueles irmãos que às vezes nos ajudavam sem esperar nada em troca. E ainda faziam isso. Então, disciplina bíblica é uma marca muito saudável de uma igreja, que não expõe os seus irmãos, mas que busca a cura, busca restabelecer e busca o arrependimento. Amém? Até retornando da sua observação com relação à noiva, se você falar, olha, eu quero falar com ela porque está em alguma ação Sim. que está fora da disciplina, é usar de amor, né? É usar de amor. Não é uma repulsa. Não é uma repulsa. Corrigir isso. Disciplina bíblica sem amor não é disciplina bíblica. Se você vai para acusar, para excluir, para poder
sei lá, ou seja o que for, se não for motivado pelo amor, esquece, não é disciplina bíblica, não é cumprir aquilo que Deus tem. Amém? Por fim, vamos finalizar então. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas alcançaram misericórdia. Então, uma definição que a gente vai estabelecer, se vocês concordarem com isso, que é basicamente isso. A igreja é um grupo de cristãos que se reúnem como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo. É como se, quando nós estamos juntos e reunidos, ali é a expressão do corpo de Cristo, daquilo que o próprio Cristo é, daquilo que o reino de Deus é. Então, vendo aqui, nós somos nação, geração eleita, nação santa, nós somos um grupo de cristãos. E aqui o sacerdócio real, ele indica que é aquele que representa Deus, o sacerdote é aquele que representava Deus para a sociedade. Nós somos a embaixada, como coletivamente, do reino celestial. Temos um propósito? Temos. A fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais minuciosamente, qual que é o nosso propósito? Proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças. Ordenança, quando a gente fala de batismo e de ceia, nós estamos reconhecendo, nós estamos publicando. Lembra, no batismo a gente publica a nossa fé, a gente faz público aquilo que nós cremos. Então, ser igreja também é afirmar um para o outro, fazemos parte de um mesmo corpo. Precisamos cuidar uns dos outros. Então, nós afirmamos uns aos outros isso. Para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unificado. Lembra de uma natureza da igreja, uma igreja única e una, né? E Deus fala que muitos conhecerão o amor do Senhor, conhecerão a Deus por ver o quanto aqueles que se dizem que são o seu povo são unidos. Vivem em comunhão, vivem unidos. Mas isso não significa que a gente não vai ser diverso. Pensamos diferentes? Vamos concordar em tudo? Não vamos. E essa eu falo que é a beleza e a loucura de Deus. Colocar gente tão diferente, tão, às vezes, 880 para viver junto. Pessoas muito calmas, pacíficas, pessoas coléricas, muito expansivas, mas Deus falou, vocês são um só. Convivam juntos, se amem, se entreguem uns pelos outros, e vivam para a glória de Deus. Então só Deus, na sua beleza e na sua loucura, né, se a gente pode dizer assim, uma brincadeira, de reunir gente tão diferente assim. A gente já faz isso quando a gente casa, não é? A gente une dois mundos tão diferentes. Deus gosta dessa ideia e uniu a igreja com pessoas diferentes também. Diverso em todo mundo, e olha aqui, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros. Aqui justamente fala daquilo que nós falamos, da responsabilidade daqueles que são líderes, de ser aqueles que sejam os primeiros a exemplificar e a viver tudo isso aqui para que a igreja possa seguir, que é uma manifestação daquilo que nós falamos, né? Lembra da pedrinha lá, né? A doutrina dos apóstolos, eles têm toda essa responsabilidade, mas eu também e nós, como líderes, também temos essa responsabilidade de exemplificar, de mostrar essa igreja, de amar e de fazer tudo isso para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. João, você ora para a gente encerrar? Bondoso Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Pai. Sim, Deus. Mais essa aula, Pai, pela nossa comunidade, pelo Ministério da Educação Cristã. Obrigado, Senhor. Rafa, Pai, por ter sido bem do Senhor, porque eu agradeço ao Senhor por ter enchido o desejo de sabedoria, para que ele pudesse compartilhar conosco, Pai, tanto conhecimento, tanta sabedoria, para que nós aqui juntos, Pai, pudéssemos estar aqui aprendendo mais de Ti. Amém, Jesus, obrigado. Mergulhar na Tua Santa Palavra, Pai, para que nós possamos crescer juntos, Pai, em sabedoria, para que nós possamos, em nome de Jesus, ser edificados sobre esse alicerce, Pai, sobre esse fundamento, sobre esse firme fundamento, para que nós estejamos sempre edificando as nossas casas, Pai, sobre a rocha. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade.
Muito obrigado por cada um de nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Nós louvamos ao Senhor porque isso é fruto da tua misericórdia. Nós merecemos, Pai. Mas o Senhor nos olha com amor, Pai. O Senhor nos trouxe para a tua mesa, Pai. O Senhor nos chama de filhos. Amém. Glória a Deus por isso, Senhor. Para a tua honra, para a tua glória. Amando o Senhor acima de todas as coisas e vivendo esse amor aqui em união, Pai. Aqui em comunhão. Amando-nos uns aos outros, Pai. Com esse amor que nos alcançou, Pai. Então, muito obrigado por Amém. Ser sempre glorificado. Perdoa os nossos pecados, por onde nós não conseguimos honrar tudo isso, Pai, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. É verdade, Deus. Tenha misericórdia de nós. Senhor Espírito Santo, tenha misericórdia de nós e guia-nos pelo caminho eterno. Vê se há em nós algum caminho mau. Amém, Jesus. Nos ajude. É isso que nós te oramos, Pai. Peço que o Senhor nos proteja nas nossas voltas, nos nossos lares e no nosso restante de semana. Sempre em tua presença, no centro da tua vontade. É o que nós nessa noite te oramos e desde já pela fé te agradecemos. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você finaliza aí? Gente, obrigado.